Oi, gente, tudo bom? Esse é o terceiro vídeo de uma série onde eu estou falando sobre as causas da endometriose. No primeiro vídeo eu falei sobre os fatores genéticos, no segundo vídeo sobre os fatores ambientais e nesse terceiro vídeo eu vou estar falando sobre os fatores imunológicos. Se por acaso você perdeu algum dos outros dois vídeos e quer assistir, você pode acessar lá no canal do YouTube chamado Ginecologia Etc. ou no IGTV do Instagram na série Ginecologia, tá bom? Então vamos dar uma revisada primeiro no que eu falei anteriormente. A endometriose é uma anomalia extremamente complexa e de múltiplas causas. Então as mulheres costumam perguntar, mas por que eu tenho endometriose? E querendo achar uma causa só, mas não tem. É uma associação de fatores. Esses três fatores aqui são os principais, e quanto mais fatores desses você tem, maior é a gravidade e maior é a proliferação e o avanço da patologia. Então, a gente viu que os fatores genéticos estão associados com disfunção de oncogenes nessas mulheres, que facilitam a adesão, a produção hormonal, a apoptose e a proliferação dessas células do endométrio. A gente viu também dos fatores ambientais que são importantíssimos, e como os xenobióticos, o microbioma, intestino, alimentação, atividade física, estresse, sono e a inflamação e o estresse oxidativo estão associados com a endometriose, causando inclusive alterações genéticas e alterações imunológicas. A gente vai ver isso hoje também. Então, hoje vamos nos focar aqui nos fatores imunológicos para entender por que algumas pessoas consideram, inclusive, que a endometriose seria uma doença autoimune. Algumas pessoas chegam a cogitar essa possibilidade. O que acontece é o seguinte: o nosso sistema imune ele foi feito para reconhecer células, vírus, bactérias que estão fora do lugar e que não pertencem a gente, que são uma ameaça, e criar anticorpos e liberar substâncias para reconhecer e retirar essas células dali. Então, era de se esperar que, ao nosso organismo reconhecer células de endometriose dentro da barriga, fora do lugar delas, fora do endométrio, que é dentro do útero, era de se esperar que o nosso corpo fosse lá e tirasse essas células. E isso acontece na maioria das mulheres, mas em quem tem endometriose isso não acontece. Então, eles começaram a perceber que existia inclusive uma relação da endometriose com outras doenças autoimunes. Eles viram que muitas mulheres com endometriose também tinham tiroidite de Hashimoto, doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, lúpus, síndrome de Sjögren, e aí ficaram assim, poxa, deve ter alguma coisa alterada no sistema imune. E as evidências atuais realmente estão consagrando isso, de que existe uma resposta imune disfuncional nessas mulheres. O reconhecimento celular não é como deveria ser, e o que era para melhorar acaba piorando a doença, né? Ainda não se sabe se essa é a causa definitiva, mas certamente está associada com a evolução da endometriose. E eles perceberam também que a endometriose tinha muitas coisas em comum com as doenças autoimunes. Por exemplo, são uma doença de predominância feminina, predominantemente com estímulo hormonal, tem essa alteração genética, esse polimorfismo também nas doenças autoimunes e na endometriose. Existem essas alterações de resposta imunológica e é uma condição crônica. Então, eles conseguiram ver que as pacientes com endometriose têm uma autoimunidade que pode ser evidenciada, ou seja, como que você sabe que eles têm uma autoimunidade? Porque eles conseguiram ver marcadores de doença autoimune inflamatória. Ou seja, essas mulheres, elas têm a presença de autoanticorpos, de anticorpos que agridem a si mesmas. Então, se você dosar o FAN nessas mulheres, a maioria delas vai ter algum tipo de alteração, ou no FAN, ou nos anticorpos antirribonukleoproteínas, vai ter um consumo dos fatores do complemento, um aumento de anticorpos anticardiolipina, principalmente do grupo IgM. Então, essas mulheres têm autoanticorpos, têm marcadores inflamatórios. Eles começaram a perceber que isso era incomum também com as doenças autoimunes. Uma outra coisa que eles observaram é que existe uma disfunção dos linfócitos T e B, que são da nossa resposta imunológica, né? Que essas mulheres têm um aumento muito grande de citocinas inflamatórias, e eu vou explicar já já o que isso significa. E elas têm também, muitas delas, um polimorfismo do gene PTPN22, que é considerado um importante sinalizador de doença autoimune e que está sendo cogitado no futuro como um marcador de endometriose também. Então, o que acontece no sistema imune da mulher com endometriose é que essa célula que está fora do lugar, essa célula endometriótica,
ela é reconhecida, o macrófago vai lá tentar fagocitar ela, tirar ela dali e produzir citocinas para chamar as outras células do sistema imune para produzir anticorpos para também tirar essa célula dali. Acontece que ela é danadinha, ela tem mutação e ela não se deixa ser fagocitada e eliminada tão fácil, como a gente viu nos fatores genéticos. E essas mulheres que têm endometriose também têm uma regulação para baixo, um down regulation dos macrófagos. Esses macrófagos não são bons sinalizadores, eles não conseguem pegar essa célula adequadamente e tirar dali. Como eles não estão conseguindo fazer isso adequadamente, eles começam a produzir mais citocinas inflamatórias. As citocinas inflamatórias, e aí que eu queria chegar, elas são sinalizadoras de que, ops, gente, venham para cá células do sistema imune porque tem coisa errada aqui. Ou porque tem uma lesão, ou porque tem alguma célula fora do lugar, a gente precisa de células nesse local. Então, as citocinas inflamatórias começam a chamar mais células imunes para aquele local, para tentar tirar as células erradas, para tentar corrigir uma resposta inflamatória. Então, isso exacerba as células imunes no local. E essas células começam a produzir mais anticorpos para tentar combater as células fora do lugar. E isso faz com que essas citocinas inflamatórias também inflamem o local, o que causa mais dano tecidual. E quanto mais dano, mais células têm que ir para levar o reparo do local também. Então entra meio que num ciclo vicioso, sabe? Quanto mais citocina, mais célula que produz mais citocina, que produz mais autoanticorpos, que agride mais o local e entra nesse ciclo vicioso, onde ao invés de conseguir tirar as células dali, a coisa só piora e as citocinas inflamatórias só aumentam. E o que acaba acontecendo é isso aqui, que essas mudanças aberrantes nessa resposta imunológica e nessas citocinas acabam associando a fisiopatologia da doença. Então essas células acabam conseguindo escapar do sistema imunológico e sobreviver. Acaba que essas citocinas inflamatórias ainda geram mais adesão dessas células ao local, ao invés de conseguir tirar elas dali. Essa resposta inflamatória faz com que elas consigam, na verdade, se agarrar mais ainda pela lesão do tecido. Quando um tecido está machucadinho, ele cola mais, tem facilidade de adesão, então ao invés de melhorar, facilita a adesão. Isso estimula a invasão de mais células pelas citocinas e também estimula a produção de mais vasos, de proliferação de vasos, porque precisa irrigar aquele local ali. Então, o corpo entende que essas citocinas inflamatórias atuam na medula óssea para produzir fatores que aumentam a produção de vasos no local, que acabam aumentando a endometriose, proliferando a endometriose. Esses hormônios ativam mais ainda as células do sistema imune que produzem citocinas inflamatórias, o TNF-alfa, por exemplo, o fator de necrose tumoral, que também aumentam a produção dos vasos no local, que facilitam a chegada de mais células, de mais citocinas, de mais resposta inflamatória, de mais anticorpos. Então acaba entrando num ciclo de proliferação e não de cura. O aumento dessa produção de autoanticorpos também parece estar diretamente associada à infertilidade da endometriose. Então, muitas pessoas achavam que a infertilidade estava ligada só à lesão macro e à inflamação. Mas não, parece que esses autoanticorpos também agridem o endométrio, o folículo, o espermatozoide e o próprio embriãozinho que acabou de se implantar ali, de se desenvolver. Então, esses anticorpos não reconhecem mais nada direito e agridem e atacam o embrião, o endométrio, o espermatozoide, dificultando também a fertilidade dessa mulher, né? Por isso, recentemente, vários desses marcadores, dessas citocinas e desses anticorpos estão sendo cogitados para o diagnóstico precoce da endometriose. Puxa, se a endometriose é uma doença celular que começa com uma célulazinha fora do lugar, muito antes dela se tornar visível nos exames, ainda na fase onde ela é uma célulazinha e a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico por imagem, ressonância e nem mesmo às vezes por laparoscopia, mas a presença daquela célula alterada e da resposta inflamatória das citocinas e desses marcadores todos já vai estar presente. Então talvez a gente consiga prever ou se antecipar a um diagnóstico de imagem.
e aí já intervir, já mudar o que é possível mudar, alimentação, atividade física, estresse, aquilo tudo dos fatores ambientais, para que a doença não evolua a ponto de precisar de uma cirurgia, a ponto de já estar com uma lesão macroscópica. Então, quem sabe isso no futuro vai ser uma boa estratégia para melhorar a fertilidade e a qualidade de vida das mulheres. Então, esses fatores imunológicos podem ser muito importantes para o diagnóstico no futuro. Mas por que esse sistema imune fica doido, né? Uma das causas é justamente uma reação exacerbada por toxinas ambientais. Então, existe uma associação muito importante dessa desregulação imunológica com fatores ambientais, principalmente a dioxina. Eu falei isso no outro vídeo, não vou repetir tudo aqui, mas essas toxinas, esses xenobióticos, afetam muito o nosso sistema imune. Isso começa lá no intestino. A gente sabe que o nosso sistema imunológico, 60%, 70%, se não mais, está no intestino, e também eu falo isso lá no microbioma, do leaky gut, nesse vídeo de fatores ambientais. Então, as endotoxinas bacterianas lá da flora intestinal, esses lipopolissacarídeos, estão associados também com a alteração desse sistema imune que não se torna competente, que prolifera ao invés de diminuir a resposta imunológica na endometriose. Então é isso, gente. Uma vez que a gente entende que essa é uma doença extremamente complexa e que tem múltiplas causas, a gente vê que uma coisa piora a outra. Esses fatores imunológicos se tornam mais sensíveis às toxinas ambientais, assim como as toxinas ambientais causam alterações imunológicas, causam alterações genéticas. A mulher que já tem uma alteração genética se torna mais sensível à resposta imune aos fatores ambientais. Então, quanto mais fatores tem, mais essa mulher é vulnerável à proliferação da endometriose. E às vezes a gente não sabe o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Por onde começou? Não importa muito o que fez o que aqui. O que importa é que eles se autorregulam e fazem a doença progredir. E quando a gente melhora um, a gente melhora todos. O fato é que o que a gente mais consegue intervir são os fatores ambientais. E os fatores ambientais estão diretamente associados à piora dos outros dois, do genético e do imunológico. Então, o objetivo desses 3 vídeos foi, no final das contas, mostrar que se a gente entende a causa, a gente consegue alterar o que está gerando aquilo ali. E a gente consegue mudar o nosso estilo de vida e intervir. Não deixem de ver o vídeo dos fatores ambientais, porque para mim é realmente esse que está, inclusive, levando aos demais ou facilitando que os demais aconteçam. E que a gente possa ter consciência de que é possível sim melhorar muito a endometriose com o estilo de vida. Já vi pacientes que praticamente acabaram com os focos de endometriose só com mudança de alimentação, de estilo de vida, com retirada de toxinas e de xenobióticos. Então é possível dar trabalho, requer o envolvimento da mulher, mas isso é possível. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aí, que a gente vai sempre tentando produzir conteúdo para ajudar a vocês. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima.